Concordo que o Gabriel Jesus é um jogador melhor que o Richarlison, só que eu gostaria muito de ver o Pedro na equipe. Porque você ser centroavante da seleção... Você começaria a Copa com o Pedro? Poderia. Eu pensaria nessa possibilidade com forças. Assim, você ser centroavante da seleção brasileira é uma coisa, em tese, muito positiva, porque a seleção brasileira vai criar muitas situações, como é você ser centroavante do City, sendo o Haaland chegando ali, ou como ser centroavante do Flamengo, que é uma equipe que cria muito, e o Pedro, quando teve chance, comprovou a eficácia que ele tem. Eu acho que como finalizador das jogadas, ele é melhor que o Gabriel Jesus e que o Richarlison. O Richarlison tem muita entrega, devoção, carisma. Sim. O cara que se aplica de todas as formas fora de campo, apoia causas sociais bacanas, sabe? A luta, o choro dele por quase não ficar à disposição para a Copa e tal. Gabriel Jesus também, né? História familiar, ligação com a mãe e tal, parece ser um ótimo menino. Mas o Pedro, como jogador finalizador, jogador terminal, como gosta de dizer o Tite, eu acho que ele vai ser pouco aproveitado se ele ficar assim, ó, o jogo tá difícil, entra faltando 5 minutos, sabe? Aquela coisa, tipo, centroavante, joga a bola pra área de qualquer jeito, se o Brasil estiver perdendo ou empatando. Se ele ficar limitado ali, me parece, no começo, a terceira opção para a posição de centroavante, e só entrar em circunstâncias muito específicas, em que seja muito necessário um balão ali, um desespero. Mas só uma curiosidade. Eu acho que vai ser um pecado fazer isso com ele. O Tite falou sobre experiência hoje e citou que um dos aspectos da experiência são os confrontos entre os jogadores nos grandes clubes da Europa. Entre eles. E o Pedro não faz parte disso. Não estou nem dizendo que você não tem razão. Você, no lugar do Tite, não teria algum receio de que nesse tipo de confronto, de o Pedro é pouco testado, num torneio tão curto assim, colocá-lo de cara, talvez ele sucumba? Não estou nem dizendo que ele não vai conseguir vencer o desafio, talvez conseguisse vencer o desafio. Eu entendo o seu raciocínio. Fala, nação rubro-negra! Vocês viram aí, né? A inveja, né? O Bubu falou que colocaria o Pedro como titular na seleção brasileira e os caras já começaram ali os contrapontos. Vocês vão ver, tá, o que a bancada, né, o que a mesa falou sobre isso. Vou colocar aí o trecho completo já para vocês e vocês vão ver aí que o Bubu catucou ali, né, os outros da bancada, né, falando sobre o Pedro. Viu como o Flamengo incomoda? Nós vamos ver o trecho completo e vocês vão entender. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos de React, galera. É o canal de corte da Flalusquinhos. E aí você fique aqui à vontade, seja bem-vindo aí aos nossos conteúdos. Traremos para vocês conteúdos diários, galera. Muita coisa boa, muito vídeo bom. Então vale a pena você se inscrever no canal. O botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica ali nesse botãozinho. Aí do lado tem um sininho, clica no sininho, tem 3 opções, vai ali e coloca em todas as notificações para você não perder nada, né? Nenhum conteúdo, né, aqui do nosso canal, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho e bora pro vídeo, galera. Bora ver aí o que os caras falaram, né, sobre essa situação. Pedro titular, Pedro não titular, eles se incomodaram aí com a fala do Bubu. Vamos ver o que eles falaram sobre isso, tá? O Brasil jogou muitas vezes com o Tite recentemente, com linha de 5 no ataque, né? Bom, construção com 3, linha de 5. E aí você vê, talvez tenha a linha de 6, né? Que a gente viu em alguns jogos específicos, tem gente se defendendo com linha de 6. Mas a minha Holanda aqui deve jogar com linha de 5, por exemplo, né? O que é uma crítica constante no futebol holandês, que gosta do 4-3-3. Mas o Brasil, possivelmente, ofensivamente, deve ter mais posse de bola que quase todos os adversários. Deve utilizar muito desse expediente de uma linha de 5 no ataque. E é por isso que os laterais jogam ao lado do volante com os 2 zagueiros atrás. Porque se ele perde a bola, ele defende com 5, mas o goleiro ataca com 5. Então, mas nessa configuração ali, naquele esboço de seleção titular, o Brasil tem tantos pontas... Mas o da esquerda não é um ponta, né? Que é o Paquetá. Nessa formação que a gente viu, não. Fica no banco. Pra começar. Mas acho que assim, ainda que não comece assim, provavelmente a gente vai ver em vários momentos os 2 caras agudos pelos lados, e isso se não começar com eles, dependendo do jogo. Isso é uma coisa, vocês concordam com o Richarlison no lugar do Gabriel? Mas eu respirei para fazer essa pergunta, para chamar esse tema. Não, mas estamos entrosados aqui. Eu não sabia, desculpa. Porque, assim, o Richarlison não é centroavante. O Richarlison no clube. Né? O Richarlison foi pouco tempo centroavante no Everton,
com a ausência do Calvert-Lewin lá, que está sempre machucado, quase sempre, e não foi um bom centroavante. Ele não é um cara que termina a Premier League com 10, 12 gols, né? Ele não chega nesses números. Nessa edição, ele jogou em 5 posições já nessa edição, né? Exato. Ele não marcou ainda, né? Não. Não sei se fez gol na Premier League. Eu acho que não fez na Champions League. Champions League. Mas na seleção e no último jogo ele E aí na seleção brasileira, nas partidas recentes, utilizado como centroavante, parece ser assim, pô, encontrou. Olha que coisa esquisita. Aí ao mesmo tempo você tem o Gabriel Jesus, que tem uma folha corrida com o Tite gigantesca. Mas não fez uma boa Copa. Vive uma ótima fase agora, mas não fez uma boa excepcional. Só que são 9 jogos sem marcar também no campeonato inglês. Eu acho que individualmente... somando tudo. Primeiro, eu acho 2 baita personagens diferentes, mas eu acho que os 2 são carismáticos, cada um do seu jeito. Quando a gente olha o perfil, eu tenho essa coisa de me identificar. Lógico que tem que jogar quem vai render mais pro time, mas eu consigo me identificar com ambos. Assim, sabe? Caras que saíram de situações de vida difíceis, lutadores, extremamente profissionais. Individualmente, pro meu clube, eu não penso 2 vezes antes de contratar o Gabriel Jesus, que para mim é mais jogador. Eu também. Entre os 2. Mas aí vem a questão. Quando veste a camisa da seleção brasileira. Seguinte, ali o que ele não pode ser é teimoso. Porque a Copa do Mundo não adianta você falar assim, vou dar uns 3 jogos para ele. Não, amigo, acabou a Copa. Não tem jeito, cara. A Copa do Mundo você tem que ir garimpando. Ele acredita que escolheu a melhor lista possível. É muito difícil imaginar outros jogadores, assim, até porque você olha na trajetória, caras que nunca vestiram a camisa, não esquece, não fica falando que eles não vão. Não vão. Faz nem sentido. E não faz sentido. Então, assim, tem 3, ele tem o Pedro ainda. Tem o Pedro, de repente o Pedro entra, guarda. Você vai tirar o Pedro? Tá fazendo muito gol, Pedro. Sai, esse negócio de gol. Não, cara, se funcionou, fez gol, fica no time. E ali é que essa competição. Você quer jogar? Seja melhor que teu companheiro. Faça mais gol que ele. E dá oportunidade. Então, eu acho que assim, né, Calçade, olhando para o histórico recente da seleção brasileira, recente, porque o Gabriel Jesus teve, né, sobretudo no começo da trajetória do Tite, lá há 8 anos, né, um pouco menos, no começo da trajetória do Tite, o Gabriel Jesus era o grande nome da seleção brasileira. Jogou muito, na eliminatória anterior jogou muito. Mas a gente até esqueceu disso, porque aí ele passou por períodos muito complicados, que incluíram a própria Copa do Mundo em 2018, e acho que nunca voltou a ser na seleção aquele Gabriel Jesus que a gente viu no começo da trajetória com o Tite. Então, olhando para o histórico recente na seleção e para o histórico do Tite de considerar, acima de tudo, esse desempenho na seleção, mais do que o que os caras estão ou não jogando nos clubes, eu acho que quem começa... Claro que o Richarlison está machucado, a gente não sabe, né? Mas provavelmente não vai ser um problema e tal. Eu acho que ele começa com o Richarlison ali na posição. E quando eu digo começa, eu não estou nem dizendo que ele começa contra a Sérvia. Eu acho que na primeira distribuição de colete ali, no primeiro treino, é com o Richarlison. Dependendo do que as coisas acontecerem, mas tá mais fácil para ele, né, o Gabriel? Porque quando ele vinha do Manchester City, por mais que a gente goste é fantástico a maneira de treinar, de desenvolver uma equipe. Você fala, faz aí o que você faz no clube. Ele não conseguiria nem te dizer o que ele faria, o que eu faço no clube. Cada hora era um negócio, era diferente. Hoje ele vem do Arsenal com uma ideia mais bem definida até do jogo dele. Isso não é uma crítica ao que ele fazia no City, pelo contrário. Mas ele precisou mudar. Esse casamento. Não, e olha, e é o auxiliar do Guardiola. Eu sou cruyffista, que é o pai dele. É o Arteta. Eu não sabia nada de futebol até conhecer o Johan Cruyff. E é o Arteta, que era auxiliar dele. Você tem ali as mesmas fontes, o treinador atual dele na mesma fonte do Guardiola. Só que as coisas no Arsenal hoje são muito mais bem definidas, de uma forma que explora melhor e tira o que o Gabriel tem de melhor para jogar. Talvez fique mais fácil inseri-lo no contexto da seleção do que no outro. E até porque a confiança dele hoje é muito superior àquela de reserva. Ficou reserva para sempre e agora seria o reserva do Haalandinho. Eu concordo que o Gabriel Jesus é um jogador melhor que o Richarlison, só que eu gostaria muito de ver o Pedro
na equipe. Para você ser centroavante da seleção... Você começaria a Copa com o Pedro? Poderia. Eu pensaria nessa possibilidade com forças. Assim, você ser centroavante da seleção brasileira é uma coisa, em tese, muito positiva, porque a seleção brasileira vai criar muitas situações, como é você ser centroavante do City, sendo o Haaland chegando ali, ou como ser centroavante do Flamengo, que é uma equipe que cria muito, e o Pedro, quando teve chance, comprovou a eficácia que ele tem. Eu acho que como finalizador das jogadas, ele é melhor que o Gabriel Jesus e que o Richarlison. O Richarlison tem muita entrega, devoção, carisma. Sim. O cara que se aplica de todas as formas fora de campo, apoia causas sociais bacanas, sabe? A luta, o choro dele por quase não ficar à disposição para a Copa e tal. Gabriel Jesus também, né? História familiar, ligação com a mãe e tal, parece ser um ótimo menino. Mas o Pedro, como jogador finalizador, jogador terminal, como gosta de dizer o Tite, eu acho que ele vai ser pouco aproveitado se ele ficar assim, ó, o jogo tá difícil, entra faltando 5 minutos, sabe? Aquela coisa, tipo, centroavante, joga a bola pra área de qualquer jeito, se o Brasil estiver perdendo ou empatando. Se ele ficar limitado ali, me parece, no começo, a terceira opção para a posição de centroavante, e só entrar em circunstâncias muito específicas em que seja muito necessário um balão ali, um desespero. Mas só uma curiosidade. Eu acho que vai ser um pecado fazer isso com ele. O Tite falou sobre experiência hoje e citou que um dos aspectos da experiência são os confrontos entre os jogadores nos grandes clubes da Europa. Entre eles. E o Pedro não faz parte disso. Eu não estou nem dizendo que você não tem razão. Você, no lugar do Tite, não teria algum receio de que nesse tipo de confronto, de o Pedro é pouco testado, num torneio tão curto assim, colocá-lo de cara, talvez ele sucumba? Não estou nem dizendo que ele não vai conseguir vencer o desafio, talvez conseguisse vencer o desafio, eu entendo o seu raciocínio. Mas esse raciocínio vale para o nível europeu também? Então, eu só acho que assim, porque primeiro que eu vejo o Pedro como o mais centroavante desses três. Por isso ele foi. Ele é o centroavante. Ele é mais centroavante que o Richarlison e mais centroavante que o Gabriel Jesus. Um ano atrás era o Matheus Cunha. Esse cara. É isso aí. Parecia ser a solução. E as coisas mudaram muito. Talvez esse menino ajudou muito o Matheus Cunha também no ciclo, a vaga a partir do momento que a gente tinha certeza que o Pedro ia para a seleção. E faz sentido você ter um cara com essas características. Então, eu não estou falando que ele é melhor do que o Gabriel Jesus ou melhor do que o Richarlison, porque o Tite considera isso que o Birner está falando e tem que considerar, gente. Não adianta a gente ficar melindrado porque... ele falou em entrevista. Só porque o cara joga no... só porque o cara joga no Brasil. Vamos pegar o exemplo do Gabigol. O Gabigol, e eu não pego o exemplo do Gabigol só olhando para o que ele não fez na Europa. Eu pego o exemplo do Gabigol olhando também para o que ele não fez na seleção brasileira, nas inúmeras chances que teve com a camisa da seleção. Acho que por isso que ele acaba não indo. De acordo. Pena, porém, que o Pedro não tenha tido as chances que o Gabigol teve durante a Copa América. Agora, aí não dá para discutir ou para criticar o Tite por isso, porque ele não podia convocar um jogador... reclama com o Paulo Souza que não colocava o Pedro para jogar. Exatamente, ele não podia convocar um jogador que não estava jogando no Flamengo, ou que jogava muito pouco, ou que entrava no segundo tempo. Então, o Pedro não foi testado suficientemente na seleção para receber, né, esse colete no primeiro dia de treino. Pode até ser que pelo que ele fizer nos treinamentos, ele acabe ganhando ali um espaço e virando titular. Mas... pode falar, né? Treinar 26 jogadores, dá mais que 2 times, né? Você vai fazer, né? E como motivar muita gente que acha que vai ficar ali, poxa, né? Com 23, né? Num grupo de 23, você já imaginava. Mas poxa, em 7 jogos eu não vou jogar? Mas, cara, eu acho que assim, aí na Copa do Mundo, o cara tá na Copa do Mundo, tá sentado no banco de reservas assistindo o maior evento do futebol. Eu acho que é difícil você ficar motivando o cara em campeonato. Martinelli, não sei, qual é o jogador dos 26 que deve ter menos perspectiva de jogar 1 minuto sequer? O Everton. Everton Ribeiro? Não, o goleiro. O Everton. Que é um baita goleiro. Mas mesmo pegando, sei lá, vamos pegar o Martinelli que você citou. Você acha realmente que se o Martinelli sentar no banco de reservas da seleção, primeiro jogo contra a Sérvia, e continuar sentado no banco de reservas até o último jogo... Deus, obrigado por estar aqui, cara. Valeu, de estar aqui. Faz 2 anos e meio ele estava no Ituano. Exatamente. E aí, Martinelli? Opção do professor. É isso, né? Uma coisa eles falaram bem, né? Martinelli, né, tava no Ituano, né, tem aí 33 gols na carreira, né, galera, na carreira, o que o Gabigol, né, faz em uma temporada, né, e venhamos e convenhamos, pera lá, né, o Pedro é um baita jogador, você viu aí como que realmente o Flamengo incomoda esses caras, né,
O cara falar que o Pedro, né, não vai ter oportunidade, pode sentir. Ô, meu amigo, olha o que o Pedro fez na temporada. São 7 jogos só. Tá? A Copa do Mundo são 7 jogos apenas, né? E uma coisa eles estão certos, né? O Pedro só não vai render nessa Copa do Mundo se ele for entrar ali no segundo tempo, entrar para reverter jogo, né? Entrar ali em condições adversas e aí realmente ninguém sabe o que pode acontecer. Mas se ele tiver a oportunidade, ó, toca no Pedrinho, troca no Queixada que vocês vão ver, ó, que vai ser gol, ó. Vai ser gol. O cara vai ser decisivo ali na Copa do Mundo, tá? Então é isso, nação rubro-negra. Se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, ó, botãozinho de inscreva-se. Do lado tem um sininho. Clica nesse sininho, ativa o sininho, coloque em todos ali para você receber mais conteúdos assim como esse aqui do canal, beleza? Então tamo junto, nação. Fui que fui, nação rubro-negra. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!